Meu nome é Angélica Schneider, eu sou psicóloga, professora e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Paranaense. Vamos falar um pouquinho sobre psicologia? Vamos! 3 temas interessantes. Primeiro, qual é a sua motivação em fazer a faculdade de psicologia? Segundo, por que o curso de psicologia é tão importante para a sua formação, especialmente na atualidade? E terceiro, muito importante, por que o curso de psicologia da Faculdade Paranaense é tão especial? O que ele tem de diferencial comparado às outras faculdades? Fica comigo e vamos lá! Primeiro, diz para mim, qual é a sua motivação em fazer o curso de psicologia? Autoconhecimento clínico? Como assim autoconhecimento clínico? Ou seja, você pensa em fazer uma faculdade de psicologia porque quer se conhecer, ter conhecimento pessoal sobre sua personalidade? Características positivas, características nocivas, entender o que é de tua responsabilidade, o que é de responsabilidade do outro, aprender a lidar com frustração, com situações intempestivas, criar resistência emocional. Todas essas coisas são importantíssimas, mas jamais podem ser um motivo para se cursar uma faculdade de psicologia. Ao autoconhecimento clínico, nós temos as psicoterapias, ou seja, a psicoterapia da psicologia cognitiva comportamental ou comportamental, temos a sistêmica, temos a gestalt terapia, ou as abordagens mais analíticas, como a psicologia de Jung, a psicologia da psicanálise de Freud. Para todas essas, há o oferecimento do conhecimento próprio, do autoconhecimento clínico. Mas pode fazer uma faculdade de psicologia num papel social de cliente, de paciente, entende? Não é nem sadio, esse posicionamento. Então, para essa necessidade, para essa demanda, a psicologia tem um aparato de linhas de abordagem para o atendimento do conhecimento clínico. Mas então você deve se perguntar, mas qual é o motivo? Qual é o motivo sadio para se cursar uma faculdade de psicologia? A motivação sadia é exatamente o conhecimento profissionalizante. Ou seja, o sujeito deve sentir a necessidade em ajudar ao outro, em ajudar as instituições, em ajudar as organizações, ou seja, compreender o fenômeno psicológico e estar ajudando, estar auxiliando as pessoas, as organizações, as instituições dentro da perspectiva do fenômeno psicológico. Então, o único motivo, o motivo mais sadio para se cursar uma faculdade de psicologia é o conhecimento profissionalizante e a necessidade muito grande de auxiliar o outro psiquicamente de uma forma humanizada. Ok? Aí vocês devem se perguntar, mas então, um estudante de psicologia, um profissional de psicologia, então não deve fazer terapia? Não, queridos, não é isso não. É importante tanto o aluno de psicologia quanto o profissional de psicologia estar tendo um atendimento clínico, seja de forma regular ou de forma temporária. Isso conforme a demanda de cada um. Por que é importante, mesmo fazendo faculdade ou já atuando em psicologia, ter um atendimento à parte clínico?
justamente para o aluno ou o profissional de psicologia não confundir, não projetar suas questões pessoais no âmbito profissional. Então, isso tem que ficar muito separado, né? Uma coisa é a sua formação profissional, o desenvolvimento da sua carreira, a necessidade em auxiliar ao outro. Uma coisa é a necessidade de cuidar da sua psique. São atores sociais completamente diferentes e que podem seguir de uma forma autônoma, mas que sempre estão andando em parceria, ou seja, um profissional de psicologia, um aluno de psicologia deve sempre estar cuidando do seu psiquismo. Ok, queridos? Ficou claro por aqui? Que mais? Por que o curso de psicologia é tão importante para a formação pessoal? Por quê? Especialmente na atualidade. Vamos abordar 3 subjetividades de sujeito, ok? Que são os fenômenos de massa. Existem muitas subjetividades, mas vamos falar 3 principais, que eu classifiquei dessa forma. Primeiro, a subjetividade separatista, já diz o nome, separatista. Um grande grupo de pessoas, uma gama de pessoas, tem uma perspectiva muito separatista, muito individualista. Vou passar para vocês essas características. Geralmente as pessoas com a subjetividade em massa separatista, somente a maneira de vida delas é adequada ao outro, ou seja, a religião dela é a melhor, o partido ou a visão dela política é a mais correta, a forma de viver do outro, se não é de acordo com a sua perspectiva, então o modo de viver do outro é errado, ou seja, somente a sua moral é verdadeira. E nos casos mais extremos desses grupos em massa, nos casos mais extremos, nós temos até um discurso de ódio de uma forma totalmente desproporcional no meio social e no meio das mídias também. Então, neste grupo você pode conhecer tanto pessoas com grande conhecimento, nem sempre o conhecimento traz sabedoria, mas existem pessoas nesses grupos separatistas que têm muito conhecimento sobre muita coisa e pessoas com conhecimento muito superficial. Mas realmente o que prevalece nesse grupo é a falta de sabedoria em lidar com o outro, com o diferente, pois aquilo que não é igual à sua perspectiva de vida, de família, de valores e de cultura é completamente desqualificado. Então, nesse grupo em massa que temos hoje de pessoas, essas pessoas têm preconceito racial, preconceito cultural, preconceito socioeconômico, preconceito quanto a uma orientação sexual diferente da sua, E realmente causam grandes dissensões e grandes injustiças no meio social. Então observe, nem sempre ter o conhecimento traz a sabedoria. Então nesse grupo separatista você encontrará realmente pessoas sem conhecimento, mas que realmente apresentam todos os tipos de preconceito, e pessoas com conhecimento, mas que não são empáticos, mas que não têm sabedoria em lidar com as diferenças, porque o diferente os assusta, os intimida. Esse é um dos grupos, um dos fenômenos de massa da subjetividade que temos hoje no mundo. Segundo grupo, queridos, o grupo sadio. Eu prefiro só chamar isso, subjetividade sadia. São as pessoas que sabem seus direitos, que sabem seus deveres, que muitas vezes, inclusive, têm seus próprios preceitos, os seus próprios valores, muitas vezes valorizam a sua própria tradição, a sua moral, mas não desrespeitam ou desqualificam quem não segue os seus mesmos preceitos. Então, as pessoas do grupo da subjetividade sadia
lidam muito bem com as diferenças. Então o que acontece? O outro ser diferente não há um problema, é simplesmente ser diferente. Então, pessoas com esse tipo de subjetividade são altamente empáticos, valorizam todos os tipos de cultura, todos os tipos de classe social, procuram ajudar ou a respeitar as pessoas que são marginalizadas pela sociedade, não apresentam nenhum tipo de preconceito. Nesse grupo sadio de subjetividade, você vai encontrar pessoas com grande conhecimento e sabedoria. Veja, agora o conhecimento junto com a sabedoria. E ao mesmo tempo você pode encontrar pessoas com não muito conhecimento, mas com sabedoria. Olha a diferença. Sem muito conhecimento, mas sabedoria. Então, esses que não têm muito conhecimento intelectual, teórico, eles são sábios. Por quê? Porque algo que eles não sabem direito, eles sabem se pôr do mesmo jeito. Eles têm um comportamento sadio, porque preferem não julgar, não falar do qual não tem conhecimento, preferem não fazer julgamentos precipitados, e o objetivo é nunca desqualificar. O grupo sadio, assertivo, ele sempre buscará o respeito ao próximo e ajudar aqueles que são marginalizados, né? E ele busca conhecimento, e se ele tem pouco conhecimento, ele é ciente de que ele tem pouco conhecimento e que ele não pode julgar. Então, essa é uma outra parte que eu considero como subjetividade sadia, empática em relação ao outro. Temos mais algum tipo de subjetividade em massa? Temos? Temos sim. A subjetividade alienada. Ou seja, esse grupo, na verdade, ele não sabe muito sobre os seus direitos, nem sobre os seus deveres, geralmente não tem muito conhecimento sobre as coisas, se tem o conhecimento é de uma forma muito superficial, ele não sabe exercer os seus direitos civis de forma adequada, não sabe trabalhar e experienciar de forma adequada a sua cidadania, vive mais para a cultura do ter do que do ser. Então, ter os bens materiais, este grupo, realmente é o mais importante, né? O material, a diversão temporária, transitória, conteúdos mais superficiais, geralmente eles são muito influenciados pela mídia, pelo entretenimento, pela diversão, e pouco refletem sobre as questões sociais, políticas, culturais, de humanização, enfim, ele fica alheio à sociedade, né? A maior parte são passivos, inclusive, né? Não desenvolvem discurso de ódio, não. Mas eles ficam totalmente inoperantes perante ao fenômeno social de modo geral. Essas são as 3 subjetividades em massa que prevalecem no nosso dia a dia. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a psicologia, com a formação pessoal do psicólogo? Olha, queridos, o curso de psicologia permite a discriminação dessas subjetividades em massa. Se fosse para falar para vocês as qualidades que um curso de psicologia pode proporcionar para o sujeito, nós ficaríamos aqui por horas e horas falando sobre isso. Com certeza, são muitas qualidades que o sujeito adquire. Mas eu pensei em 2 situações que aparecem do início da formação até o final da formação. 2 coisas que devem ser abordadas com certeza. Primeiro, o senso de justiça. Um aluno que quer estudar psicologia de forma comprometida com o conteúdo técnico-científico e que se porta de uma forma ética, desenvolverá o senso de justiça.
toda a faculdade, em tudo que o aluno aprende dentro de sua formação, é aprender a discriminar o senso de justiça, ser o máximo justo possível. E só uma faculdade de psicologia traz isso para você, pode trazer isso para você. Quais são as características de uma pessoa com um senso de justiça? Falar somente aquilo que tem certeza. Se falar, falar de forma adequada. Se não deve falar, não falará. Senso de justiça. Muito importante. Pessoas com senso de justiça são sempre éticos, seja aonde estiverem, em qual circunstância. Pessoas com senso de justiça não têm preconceitos raciais, não têm preconceitos por questões socioeconômicas. Pessoas com senso de justiça respeitam a posição política ou partidária do outro. Pessoas com senso de justiça não incitam discurso de ódio nas grandes mídias sociais. Pessoas com senso de justiça respeitam a cultura do outro, o modo de ser do outro. O senso de justiça também ajuda o sujeito a discriminar, a perceber aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Pessoas com senso de justiça se preocupam com aquele que fica marginalizado perante a sociedade, com aquele que não tem os mesmos direitos. Então, tudo isso, somente uma faculdade de psicologia pode proporcionar, que desenvolve o espírito crítico e o espírito crítico de forma saudável, né? A realmente não desqualificar ao outro e consegue ver nas entrelinhas pequenas situações de injustiça ou de irregularidade que passam desapercebidas muitas vezes na sociedade. Veja o quanto é importante um curso de psicologia, a formação de um psicólogo. Então, uma outra coisa que se aprende na faculdade de psicologia é o comportamento de assertividade. E esse conceito de assertividade, queridos, é com 2 S's. Não vem da questão de certo com C. Assertivo. Ou seja, uma pessoa assertiva tomará a melhor decisão possível. De novo, a decisão mais ética possível. Então, o assertivo, ele sabe seus direitos, ele sabe seus deveres, ele mostra a sua livre expressão, ele tem a necessidade de mostrar a sua opinião, o seu posicionamento, e ele mostra, e ele é categórico, porém sem desqualificar o outro, sem desmerecer o outro, sem perder o equilíbrio emocional e comportamental. Muitas vezes um assertivo não agradará a todos. Muitas vezes um assertivo terá de dar limite ao outro. Nem sempre um assertivo agradará o outro. Na maioria das vezes, ele procurará a paz, a harmonia, o bem-estar entre as pessoas de uma forma justa. Olha de novo lá o senso de justiça. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes é preciso ser assertivo, mas dar limite a uma situação ou alguém que está tendo uma conduta disfuncional. E o assertivo, ele se posiciona, mas sempre de uma forma que se dê a comunicação de forma assertiva. Então, pessoas assertivas são altamente comunicativas, se expressam e deixam o outro se expressar, demonstram suas emoções de forma equilibrada, ao mesmo tempo se expressam de uma forma muito clara e objetiva e, de novo, sem desmerecer, sem desqualificar o posicionamento do outro. Muitas vezes sendo até empático com o outro. Então, aonde se desenvolve isso? Se o aluno ele é comprometido com o conhecimento científico,
E se ele procura ser ético, ele desenvolverá o comportamento assertivo, que nos falta tanto isso na sociedade, nas mídias sociais, ao lidar com grandes impasses de todos os tipos que temos vivido. Então, a Faculdade de Psicologia trará para você o senso de justiça e o comportamento de assertividade. Com certeza. Vamos para o nosso último tema? E um dos temas mais importantes que eu considero? Vamos? Por que o curso de Psicologia da Faculdade Paranaense é tão especial? Eu considero especial. O que ele tem de diferencial comparado às outras faculdades? O nosso projeto pedagógico do curso de Psicologia, digo antemão como coordenadora do curso, ele visa dar ênfase aos conteúdos clássicos da psicologia, todos os fundamentos da psicologia, tanto teóricos, técnicos, quanto da prática, elencando com o fenômeno social vigente. Como assim? Com o fenômeno social vigente? Sim, dentro das nossas aulas, nós trabalhamos seja por meio de estudos de caso, por seminários ou numa prova, assuntos atuais de conhecimentos gerais. Então, na medida que o aluno vai desenvolvendo, vai cursando a faculdade da psicologia, ele está sempre se atualizando dentro dos conhecimentos gerais, o que está acontecendo em voga no país. Enfim, assuntos importantes, de grande impacto no país, especialmente na mídia, mas aprendendo de forma assertiva, dentro do senso de justiça. E ainda comparando com os conteúdos clássicos que ele dispõe do curso de psicologia. Por que a gente dá ênfase ao contemporâneo, aos conhecimentos gerais vigentes? Por quê? Porque esse aluno lá fora vai precisar ter esses conhecimentos. Né? Quando o aluno for fazer um concurso público, por exemplo, o concurso público traz em suas provas situações atuais do fenômeno psicológico e o fenômeno social, comparado com os conteúdos da psicologia. Então, esse aluno precisa estar informado, estar de acordo com o fenômeno vigente atual social. Tanto as nossas provas, as nossas avaliações são baseadas no estilo ENAD. Quando o aluno precisar fazer a prova do ENAD, ele já está acostumado com a prova do ENAD, porque nossas provas são pautadas na perspectiva para o ENAD e, ao mesmo tempo, para a perspectiva de concurso público. Somente a FAPAR. A FAPAR traz isso para você. Então, o que eu desejo para você? Que você venha fazer psicologia pela motivação correta. Conhecimento profissionalizante, para ajudar, auxiliar o próximo, as instituições e as organizações. O que eu desejo para você é que você possa desenvolver o senso de justiça, o senso de assertividade e venha conhecer o nosso projeto pedagógico inovador, atual, que faz aprender psicologia e está por dentro de tudo que tem acontecido no nosso país, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu espero por você. Vem fazer psicologia? Vem! Grande abraço dessa coordenadora.